Nesse vídeo eu quero falar sobre a meditação e o impacto que isso tem na liderança, em nós como líderes, né? Como inspiradores, como pessoas que estamos à frente abrindo caminho. E falar em meditação requer também falar desse cuidado espiritual, mental e físico. Já teve uma época na história, na humanidade, em que a diferença, o destaque estava dado de acordo com a força física, com a resistência. Teve outra época na humanidade em que realmente a diferença e esse destaque estava dado pelo intelecto, pelo conhecimento, pelo saber. E hoje, é claro que é importante cuidarmos do físico, é também muito importante cuidarmos do intelecto, da informação, do conhecimento, mas também é muito importante cuidarmos da nossa consciência, do nosso lado espiritual. E é assim, cuidando do espiritual, mental e físico, que as coisas fluem. Isso tem vários impactos em toda a nossa vida. Como eu disse, a questão do conhecimento continuará sendo sempre muito importante, a questão dos cuidados físicos também. Mas hoje precisamos entender que existe algo que une tudo isso, né? E é o aspecto espiritual. Então, quanto mais nós estamos em contato com esse nosso interior, com a nossa essência, melhor flui tudo o resto. Sempre falamos que quando queremos ir para outro nível de resultados, sabe? Quando você chegou no seu máximo resultado a partir da consciência atual, do mindset atual, se você quer resultados além, você precisa desenvolver esse lado interior. E esse lado interior tem basicamente dois aspectos ou dois níveis de profundidade. Um é o mental profundo, esse é o padrão de pensamentos e emoções, é a sua lógica, é a forma como você interpreta e percebe a informação e como você, através da sua lógica, cria as expectativas, decide e age. E essa lógica, que é subconsciente, está comandando os resultados em sua vida. Então, um dos aspectos que nós trabalhamos a partir ou através da meditação é realmente esse mindset profundo. E o outro aspecto é ainda mais profundo, é o seu ser, é onde você conecta com o seu propósito, com a sua essência, é também onde podem haver, por exemplo, bloqueios extremamente profundos. E nesse lugar você chega só através da meditação e da oração. Você chega nesse lugar super profundo, onde você encontra as infinitas possibilidades, onde você se liberta de paradigmas e crenças e se liberta dessa lógica limitada, se liberta das possibilidades que você conhece só a partir do intelecto. Nesse lugar você chega através da meditação e da oração. Então, é muito interessante que possamos cuidar dos três níveis. É necessário. Não é mais, no meu trabalho eu trato mais das coisas físicas, né, materiais, e depois, quando eu estou cuidando de mim, eu cuido mais do espiritual e do mental. Não, é integrado, somos um ser e essa essência está presente em tudo o que nós fazemos. E quando nós trabalhamos a meditação, acontecem várias coisas. Uma delas é que nós realmente nos libertamos das limitações, dos paradigmas, das crenças que possam estar impedindo o nosso progresso. E também acontece que você expande a consciência. Então você começa a ter uma nova percepção e essa percepção é essencial para a sua tomada de decisões. Quando nós meditamos, acontece o fortalecimento do corpo caloso, que é a estrutura de neurônios que une as duas partes do cérebro. Então, o fato de você meditar com uma certa frequência faz com que o seu cérebro comece a funcionar de uma forma muito integrada. Então, por exemplo, quando você está frente a uma decisão muito desafiadora, você vai ter o seu cérebro completo interpretando a informação e te permitindo uma tomada de decisão muito mais consciente, com muita mais informação, não apenas intelectual, não apenas emocional. É toda a sua percepção disponível para você poder decidir. Essa é uma das tantas coisas. Quando nós meditamos
frequentemente, porque é importante entender que a meditação uma vez e outra não funciona. Mas quando você medita frequentemente, você promove a autocura dentro do seu corpo, todos os mecanismos naturais que levam o corpo à homeostase, que é o que o corpo busca, o equilíbrio, acontecem de forma natural com a meditação. Inclusive com minutos de meditação, o seu cortisol diminui, a frequência cardíaca diminui, então você sai do modo estresse, que é muito prejudicial para, por exemplo, ter criatividade ou encontrar soluções ou realmente ir para esse próximo nível, e você começa a funcionar desde um lugar mais sereno, podendo ponderar, podendo responder ao invés de reagir. Por outro lado, também com a meditação, você interrompe esse funcionamento em automático, sabe? Nós todos temos milhares de pensamentos por dia, e se você for analisar, é bem provável que seus pensamentos de hoje sejam bem parecidos aos de ontem, e assim sucessivamente. Então, muitas vezes, nós queremos resultados diferentes, mas estamos submetidos ao mesmo padrão mental. E quando eu falo mental, eu estou me referindo ao mental consciente e subconsciente, ao racional e emocional. Mas se você está preso nesse padrão de pensamento, você tende a resolver as coisas sempre da mesma forma, a ir sempre pelo mesmo caminho, tende a ficar em um crescimento muito suave, sabe? Muito linear. Quando você medita, você pula esse padrão e você se permite o crescimento exponencial. Isso vale para qualquer aspecto da vida. É claro que neste vídeo eu não vou ter o tempo de explicar como isso acontece fisiologicamente, o que acontece quando nós meditamos, mas eu vou dar um spoiler aqui. A meditação, as meditações que realmente têm como objetivo essa ativação, são meditações que levam a nossa energia, os fluidos dentro da coluna vertebral para cima, até chegar na glândula pineal. E com essa ativação, a melatonina sofre algumas alterações e muda toda a química em nosso corpo. Então, por isso, sentimos gratidão, sentimos as possibilidades, conectamos com essas outras possibilidades. Então, são coisas muito interessantes que acontecem fisiologicamente em nosso corpo, quimicamente em nosso cérebro, que permitem que possamos ver outras possibilidades e assim possamos responder, decidir, caminhar rumo a essas outras grandes possibilidades. Então, deixamos de estar prisioneiros, né, do mesmo paradigma, das mesmas dificuldades. A questão não é permanecer nas dificuldades, nem pessoalmente, nem profissionalmente. A questão é que a gente possa se sobrepor a elas e assim possamos liderar muito bem as nossas equipes, acreditar, ser inspiração para que a nossa equipe acredite, estar realmente conduzindo a nós mesmos e a nossa equipe para aquele sucesso que está muito além do realizado atualmente. Então, para todo líder é muito importante a meditação. Além disso, uma das coisas que mais enfrentamos como líderes, seja de nós mesmos, da família ou dos nossos times, é a incerteza. E quando nós estamos nesse modo reativo, as circunstâncias têm muito poder sobre nós. Tem poder sobre o nosso estado de ânimo, tem poder sobre o que achamos possível e impossível. Então toda a nossa lógica fica muito condicionada, porque achamos de fato que o de fora é o que comanda. Quando você medita com frequência, o que vai acontecendo é que você se torna autorreferente. Você consegue sim e deseja assumir a autorresponsabilidade de fazer acontecer. E com isso, o que vai acontecendo naturalmente é que as circunstâncias não afetam você. Não são mais as circunstâncias que determinam o que você vai conseguir realizar ou que te ameaçam e te fazem sentir medo. Porque você está em um funcionamento diferente, é de dentro para fora, é o espiritual, mental, físico, é desde essa percepção e conexão com você, com o todo, com Deus, o universo, como você preferir chamar,
através da sua inteligência e para fora. Então as circunstâncias se tornam apenas informação, que de repente fazem com que você tenha que mudar alguma coisa, mudar a rota, mas jamais o seu objetivo. Então é super válido e muito benéfico incluir a meditação e esse cuidado do seu espiritual, do seu mental profundo e do seu físico. Nós somos um ser integrado. Inclusive eu conheço uma pessoa muito especial, que é CEO de uma multinacional e que abertamente fala, antes de tomar qualquer decisão importante, ele vai fazer uma oração, fazer uma meditação, ter esse contato. Isso tem muito fundamento também desde o ponto de vista fisiológico. Você sabia que o coração sabe? O coração sabe o que é bom, o que não é. Existem muitos neurônios no coração que têm essa sabedoria de poder entender o que é bom e o que não é. E o corpo, desde o coração, ele fala a linguagem do sim como uma expansão, como um bem-estar, e a linguagem do não como uma contração. Então, se nós prestarmos atenção e se nós dedicarmos um tempo a conhecer essa linguagem do nosso corpo, a entender, antes de tomar uma decisão, o que está envolvido, qual é a informação com a qual eu conto, de repente fazer uma oração, fazer uma meditação, com certeza nós estaremos tomando as melhores decisões. Para nós e para todos, para os resultados, né? Que esse é o grande objetivo, essa conciliação, fazer o certo, funcionar de forma alinhada, funcionar de forma congruente, estar na certeza de estar agindo da melhor forma como seres humanos e em busca do sucesso que todos nós queremos ter. E todas estas coisas que eu falo da liderança, da meditação, da oração, da congruência, estão pensadas como elementos essenciais do sucesso, mas não do sucesso linear, do sucesso exponencial e duradouro, porque elas vêm dessa busca pela verdade. Então não pensemos que vamos meditar e vamos nos acontentar com qualquer resultado que vier. Não é isso. Nem o desapego fala de tanto faz, de indiferença aos resultados. Não é por aí. Os resultados são a nossa guia, são a comprovação de que estamos fazendo a coisa certa. Resultados são essenciais, eles falam a verdade. Então nós buscamos resultados sim, exponenciais, mas a partir dessa congruência interior. E para essa congruência é o pensar, sentir, fazer. E dentro desse espiritual, né, seria, falando de espiritual, mental e físico, dentro desse espiritual nós temos a oração e a meditação. E muito vale a pena incluir esses aspectos em nossa rotina, né? O que chamamos as nossas rotinas sagradas. Para cuidar da parte mental, é muito importante estarmos muito atentos aos nossos pensamentos e às nossas emoções, principalmente em se tratando dos nossos objetivos. E aí começamos a descobrir muitas e muitas coisas dentro de nós que precisam ser abordadas, né? O que queremos, o que estamos fazendo, o que estamos sentindo, a nossa autoimagem, a nossa resposta às questões e às circunstâncias que vêm de fora, os nossos medos, a nossa expectativa. Cada um desses aspectos representa um conceito importantíssimo das nossas mentorias, exatamente por ser o processo do sucesso. Quando nós alinhamos todas essas questões e terminamos com essa autoliderança, nos conduzindo da maneira certa para qualquer objetivo que seja, estamos no caminho do sucesso.